Olá, seja muito bem-vinda ao canal, muito bem-vinda ao canal. Hoje eu estou aqui e vim trazer uma palavra não muito fácil, porém uma palavra verdadeira. Porque tem muita gente que quer gerar o testemunho, mas essas mesmas pessoas não querem passar pelo processo. E a verdade é que gerar testemunho dói. Ninguém tem um testemunho de vitória sem antes enfrentar uma luta, uma batalha. Não existe cura sem dor e não existe gerar testemunho sem lágrimas. E quando eu digo que gerar testemunho dói, é porque dói mesmo, dói de verdade. E às vezes dói de uma forma que ninguém consegue imaginar, de um jeito que ninguém consegue imaginar. E eu sou a prova viva da palavra que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, de que gerar testemunho dói. Uma parte da minha vida exemplifica exatamente o que eu estou dizendo aqui hoje para vocês, a palavra que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. Eu nasci em um lar sem pai. O meu pai abandonou a minha mãe comigo ainda na barriga, minha mãe ainda grávida de mim. Eu já tinha 2 irmãos, também filhos do meu pai, da minha mãe e do meu pai. Meus irmãos já tinham por volta de 10 a 11 anos e meu pai simplesmente nos abandonou, foi embora. Abandonou a minha mãe grávida, então eu não conheci meu pai. E eu acho que devido a esse abandono, os meus irmãos eles já eram maiorzinhos, então devido a esse abandono, os meus irmãos, eu meio que acho que eles criaram uma revolta na cabeça, no coração deles, e eles partiram muito cedo para o alcoolismo. Então meus irmãos, eles viveram uma luta travada com o alcoolismo desde muito cedo. E eu cresci então num ambiente familiar muito desestruturado, muito desequilibrado. Era um ambiente onde tinha muitas brigas, muitos xingamentos, muitos palavrões, muitas agressões verbais e físicas também. Quantas e quantas vezes eu vi a minha mãe ser fisicamente agredida, quantas e quantas vezes eu tive que sair correndo da minha casa, dormir na casa do vizinho, às vezes de madrugada, às vezes no frio, outras vezes eu dormia em um mato que tinha ali perto da minha casa, porque eu não conseguia ver aquilo, eu não conseguia ver a minha mãe passar por aquilo. Minha mãe, uma mulher muito batalhadora, trabalhou a vida inteira para trazer o sustento para dentro de casa, sempre foi sozinha. O meu pai nos abandonou muito cedo, então ela sempre cuidou da gente sozinha, de mim e dos meus 2 irmãos, nunca deixou nada faltar. Às vezes tinha, às vezes não tinha tanto, mas ela nunca deixou nada faltar. E em 2011, eu perdi um dos meus irmãos para o alcoolismo. Meu irmão mais velho, ele tinha 38 anos e infelizmente eu o perdi. Ele teve uma parada cardíaca e acabou falecendo. E nesse período de tempo, a minha mãe, ela já estava doente, ela estava com um câncer também, muito agressivo, já havia dado metástase. E num período de 2 meses, meu irmão faleceu no final de 2011 e no início de 2012, a minha mãe também faleceu. Então eu perdi 2 pessoas amadas, 2 familiares queridos, dentro de 2 meses só, né, com intervalo aí de 2 meses. E em 2015, eu também perdi o meu outro irmão, o meu irmão do meio. Também eu perdi para o alcoolismo. Meu irmão, ele teve uma pancreatite muito grave, muito severa e também não resistiu, acabou falecendo. E eu já não tinha contato com meu pai, né, por opção dele, ele nunca quis ter contato comigo, com a gente. Eu sei que eu tenho outros irmãos, só filhos dele, do meu pai, porém, por circunstâncias mesmo da vida, até do destino, não sei, eu não tenho contato com esses meus outros irmãos. Meu pai, ele constituiu outra família, na verdade outras famílias, então ele tem outros filhos, mas eu não tenho contato nem com meu pai, nem com os meus outros irmãos. Então a base familiar ali que eu tinha era minha mãe e meus 2 irmãos. E eu me vi perdendo tudo, eu perdi a minha família. E eu me vi sozinha,
em meio ao luto. E não era só em meio ao luto, era em meio à dor, era em meio ao medo, era em meio a um vazio, era em meio a um silêncio, era em meio a respostas, a perguntas que eu fazia para Deus e que não tinha respostas. E eu me vi sozinha ali. Mas foi quando essa palavra, a palavra que eu trago aqui hoje para vocês, ela entrou no meu coração com tudo, ela entrou na minha mente. E eu descobri ali, em meio ao caos, em meio à dor, que gerar testemunho dói. E a minha história, ela não termina no luto, ela não termina na morte dos meus familiares. Ela não termina em meio à dor. A minha história, ela continua. E hoje eu não posso, né? Hoje não dá, na verdade, para eu falar da minha história aqui para vocês, contar a continuação da minha história, até porque eu falarei disso em um próximo vídeo. Mas de uma coisa eu garanto a vocês de antemão, eu já adianto para vocês, Deus me restituiu tudo o que eu perdi. Deus me deu uma família abençoadíssima. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho filhos maravilhosos. Hoje eu tenho um esposo provedor. Hoje eu posso deitar na minha cama e dormir em paz. Hoje eu sei que a minha família é o meu refúgio. Então, o que eu digo para vocês é que Deus restituiu o meu lar. Mesmo eu perdendo tudo, Deus foi lá e restituiu. Deus trouxe a paz e o amor de volta para minha vida. E eu sou muito grata a Deus por isso. E agradeço a Deus imensamente todos os dias pela família que Ele me deu. E da mesma forma, eu paro e vejo na Bíblia, aconteceu com Jó, né? Da mesma forma que aconteceu comigo, até de uma forma muito pior, porque Jó, além dele perder toda a sua família, ele também perdeu todos os seus bens, ele perdeu a sua saúde, Jó também perdeu, Jó também não tinha respostas, Jó não tinha saúde, Jó não tinha mais família, Jó perdeu tudo, mas em meio à dor de Jó, ele declarou: o meu Redentor ainda vive. Então, Jó, ele não entendia o processo, mas Jó, ele confiava no Deus do seu processo. E Deus foi lá também e restituiu tudo a Jó, assim como Deus fez comigo e assim como eu tenho certeza que Deus também ainda irá fazer na sua vida, na vida de você que me assiste aqui hoje. Porque eu costumo dizer que se você permanece fiel na dor, Deus transforma as suas lágrimas em testemunho. Isso é muito verdade, isso aconteceu comigo e isso pode acontecer e eu acredito muito que irá acontecer com você também. Talvez agora você também esteja vivendo no meio de um processo, talvez hoje, agora você esteja vivendo no meio da dor, no meio de um vazio, no meio de um silêncio, até no meio de um luto. Quem sabe você que está aí me assistindo também esteja passando por um luto, mas Deus, Ele te trouxe aqui para te dizer, para você não desistir agora. Deus, Ele não desperdiça as lágrimas. As suas lágrimas são importantes para Deus e gerar testemunho dói, mas eu te garanto que a glória que vem depois da dor, ela valerá muito mais a pena. E eu escrevi aqui um trechinho para vocês, que eu gosto sempre de escrever, sempre que algo fala muito ao meu coração, eu gosto de escrever trechinhos para eu ficar relembrando daquilo. E eu escrevi assim: a dor que você sente hoje, no futuro, construirá, e olha, no futuro bem próximo, tá? A dor que você sente hoje, no futuro bem próximo, construirá um testemunho que também irá curar outras vidas. Amém por isso? Amém. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar algo assim do fundo do meu coração para vocês. Tudo que eu compartilhei aqui hoje com vocês, todo o processo, toda a minha restauração, ela
não aconteceu da noite para o dia, ela não aconteceu de um dia para o outro. A minha restauração, ela foi construída dia após dia. Ela foi construída em momentos a sós com Deus. Ela foi construída na palavra. Ela foi construída na oração. Ela foi construída na fé. E ela foi construída no silêncio. E por causa de tudo isso, eu criei um devocional chamado Quando Deus Sussurra. Eu não criei esse devocional como um produto, eu criei esse devocional como uma ferramenta de cura, uma ferramenta de fortalecimento e uma ferramenta de intimidade com Deus. Esse devocional, ele foi gerado a partir das minhas dores, a partir das minhas lutas, a partir das minhas batalhas. Ele foi gerado através do processo que eu vivi e das verdades que me sustentaram naqueles dias que eu achei que eu não ia conseguir suportar. Se você está vivendo hoje um tempo difícil, se você então precisa de direção, precisa de paz, precisa de força com Deus, eu deixei o link aqui na descrição do meu perfil, o link do devocional. Se você sentir no coração, vai lá, conheça o devocional. Eu tenho certeza que ele irá te ajudar, assim como Deus me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. E para finalizar, eu digo a você, gerar testemunho dói, mas caminhar com Deus todos os dias faz com que a dor não te destrua. Que Deus te abençoe hoje e sempre poderosamente.